O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser o cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem cintura. Nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa cidade, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então, os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo com óleo. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora da Candelária, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, estimados irmãos e irmãs, como nós não vamos ver a sequência do texto de amanhã, só de sábado, quero dar um panorama um pouquinho sobre o livro dos Reis, em que entramos agora e vamos ver nos próximos dias. O livro dos Reis se divide em 2, e até mesmo um pouquinho do livro de Samuel. Esse livro era inteiro para contar um pouco da história do sair do processo tribal para vir a monarquia em Israel, como nosso Senhor gostaria e queria. Mas esse livro foi dividido com São Jerônimo para ver um pouquinho, ser mais didático a todos nós. O livro dos Reis conta já da morte de Davi em 1971 a.C., a queda da saída de Jerusalém à Babilônia no exílio em 1586, desde sair de Jerusalém até a Babilônia. O reinado começa com Saul, Davi, Salomão. Salomão vai ter um filho, dentre outros filhos, né? O Joroboão. O Joroboão vai ter o Roboão como filho. E diante de Salomão, em que ele quer expandir o império, ele faz relações comerciais políticas com estrangeiros e coloca dentro do reino de Israel idolatria. E isso vai separar as tribos. A tribo de Judá e Benjamim, que vai compor o sul, e o norte na Samaria, no norte em Israel, que vai dividir o reino. E na verdade, o rei Davi queria essa unificação e escolheu o Salomão para que o reino ficasse unido. Então, o rei Davi já está velho, doente, e ele é rei. E como o rei necessita de ser forte, viril para uma possível guerra,
já que está velho, ele não comanda mais. Lembra-se que no mundo antigo, até mais ou menos o século XIX, mais ou menos 18, o rei, regente, ele é o chefe da guarda. Então ele vai na batalha junto com os soldados. Não é que ele fica fora da batalha. E Davi já está doente. Então é normal que no mundo antigo, como diz o texto do livro dos Reis, no capítulo 1, pega-se uma jovem virgem, e o texto diz que o rei Davi estava deitado e precisava de um cobertor para cobrir-se o frio que acalentava o teu corpo. Então essa virgem aparece para que ele tenha uma noite com essa virgem, para testar que o rei ele é viril ou não. O rei Davi não faz isso, não tem mais capacidade física para isso. Então atestou-se que ele não é um rei mais que dirige. Suas capacidades mentais estão boas, mas a veracidade não está. Então o teu filho, Adonias, lembrando que Roboão já morreu, o filho mais velho que ia sucedê-lo, o Adonias disse assim: meu pai já não está morrendo, sou eu que sou rei. Então ele espalha por reinado inteiro de Israel, que é ele que é rei. Lembrando que o rei estava para morrer, mas ele precisa deixar bem claro quem é o sucessor de seus filhos. Lembre-se aqui que não é um filho com uma mulher, são várias mulheres. E o mais velho quer o reinado. Então o que ele faz? Ele pega o Joabe, Abiatã, que é o sacerdote, mais o Adonias. Ele vai lá fazer um sacrifício no altar de Deus. Diante de uma tribo pequena, perto de Judá, se chama Rogel, lugar do sacrifício. Ele está fazendo o sacrifício com um sacerdote. O profeta Natã, mais o Banias e o Sadoc. Natã profeta, o Bananais é o chefe da guarda, e o Sadoc, que é o sacerdote, vê aquele sacrifício sem o rei Davi dizer quem é ele, quem é o rei. Ele chama a Bersabeia. O rei Davi não falou que Salomão vai ser o rei? Sim, ele me prometeu. Então, estão fazendo o sacrifício no templo agora. Você não vai fazer nada? O rei Natã combina com Bersabeia para falar com o rei Davi. Enquanto Bersabeia está falando, o profeta Natã está de perto. Conversa com o rei Davi, vai-se a caminho. O profeta a Bersabeia entra no palácio, faz uma reverência profunda, se prostra diante do rei e pede: rei Davi, você não está sabendo? O teu filho Adonias está fazendo um sacrifício lá no santuário, e você não sabe nada? Você não vai fazer nada? Você me prometeu que seria Salomão, que seria o rei de Israel. Ele ficou muito bravo. Manda chamar Antes disso, ele vai orar a Deus. Ele diz: Senhor,
pequei muito contra o Senhor, na desobediência. Mas não tira o meu espírito. Retirai tudo. Esse povo não merece pagar pelos meus pecados. Então eu te imploro, muda. Deixe que o filho mais novo, Salomão, reine no lugar do mais velho, para manter a unidade do reino de Israel. Nosso Senhor concede a ele. E concedendo a ele, ele vai até, chama o Adonias, o Abiatar, e diz, e também chama Sadoc, Bananais e Natã, vão agora até o santuário, pegue o chifre com óleo e unja Salomão como rei. E foi feito conforme o rei Davi mandou. Mas o Adonias, ele fica sabendo que o rei Salomão agora, e não é ele o rei, ele fica sabendo, e na hora do sacrifício, o Adonias fica com medo, e quem estava com ele falou, ixi, ele não é mais rei, então vamos embora. Aquela farsa de dizer que o Adonias era o rei, caiu-se por terra. E todo mundo correu, com medo. O Adonias entrou no santuário, e no santuário tinha um altar, em que esse altar é o altar da eleição e da coroação do rei. E tinha 4 chifres. Ele agarra naqueles 4 chifres, não sai de lá e diz, eu só saio daqui quando o rei me perdoar. Porque era uma lei lá do Levítico, em que no altar não se pode matar ou ameaçar alguém. E ele fica lá um bom tempo, segurando aquele chifres. Portanto, o Salomão aparece no santuário, olha bem para ele e diz, se você se mostra como um homem justo, um homem de valor, eu não te matarei. Mas, se for um homem mau, eu te matarei. Vá para casa. Vá para casa. Ou seja, eu sou o rei, segundo os desígnios do meu pai, o rei Davi. O que acabamos de ler nessa leitura é que, lá no seu leito de morte, o rei Davi dá algumas instruções. Eu vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso, porta-te como um homem, observa os preceitos do Senhor, o teu Deus, andando com os seus caminhos, observando os seus estatutos, seus ensinamentos, preceitos e ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizerdes, em todos os seus projetos. Ou seja, eu faço o que Deus quer, ou eu não faço o que Deus quer. Se eu faço o que Deus quer, tenho bênçãos. Se eu não faço o que Deus quer, eu tenho maldições, pecados. Os pecados. Por isso, serás bem-sucedido se fizer de todos os projetos de Deus.
então o Senhor cumprirá a sua promessa. Se os seus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando na lealdade diante de mim, com todo o coração e com toda a alma, jamais faltará um sucessor no trono de Israel. Os pais não fazem dos seus filhos sucessores. No tempo da velhice, vão ficar brigando para quem quer ficar com a cômoda, o dinheiro, mas não se preocupam em manter a palavra e o cumprimento da lei do Senhor. E Davi adormeceu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. 40 anos ele reinou. E o sucessor é o rei Salomão. Salomão vai crescer. No sábado nós vamos ver o sacrifício que ele faz e o pedido que ele faz a Deus. Mas Salomão era um rei muito duro e principalmente severo, que ele queria expandir o império. Não cumpriu os preceitos do Senhor e não cumprindo, caiu a desgraça sobre si. Hoje é o dia da bênção e não da desgraça. A bênção porque você já reconheceu o pecador, a bênção porque você escolheu hoje a Deus e não pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.